Acabou. Tá? Não tá explicando, não? Bom, bom dia. Eu agradeço primeiro a essa casa por me receber, ao nosso presidente, Djalma, novamente de volta aqui. E estou ficando assim mais próxima de Vargem Grande. Sou Márcia Tiene, sou farmacêutica e cirurgiã dentista. Atualmente ocupo o cargo de delegada regional da seccional de Osasco do Conselho Regional de Farmácia. E eu agradeço pela oportunidade de trazer um tema que nós farmacêuticos estamos difundindo em vários municípios ao redor da seccional de Osasco. Quando nós falamos sobre a depressão, o olhar que nós trazemos aqui hoje para essa tribuna e para a Vargem Grande Paulista é que nós possamos acolher as pessoas acometidas por essa doença e principalmente que a gente possa estar indo até a essas pessoas, via escolas, educadores, conselho tutelar, diversos profissionais que possam nos auxiliar para identificar e acolher essas pessoas. E de uma certa forma, a depressão hoje ela é vista como uma doença, um transtorno mental. Então, quando a pessoa está com depressão, ela está acometida por uma doença que, na verdade, ela vai perdendo o interesse, ela vai perdendo aquela vontade de fazer as coisas do dia a dia e ela passa a ter uma tristeza que não passa, de uma forma que a gente tem aqui alguns dados do Brasil, né, que é a segunda maior causa de incapacidade dos profissionais. Isso nós estamos falando de várias faixas etárias que nós vamos ver logo adiante. E com isso nós temos um índice muito grande a nível do mundo, 320 milhões acometidas pela doença, que sofrem de depressão, uma depressão que nós vamos ver os estágios que nós temos aí de acometimento. Infelizmente no Brasil nós temos aí os dados de 11,5 milhões e principalmente afetam as mulheres. Né? Então, o que nós precisamos saber? Que menos da metade dessas pessoas, elas são identificadas com esse problema e, principalmente, não recebem nenhum tipo de tratamento. E, dessa forma, dificulta muito mais para ela ter uma melhora da sua qualidade de vida, principalmente. E nós temos aí a questão, né, quais são esses motivos que levam a não identificar essas pessoas. A falta de profissionais, né, que nós temos um déficit grande na rede, de psiquiatras, psicopedagogos, de psicólogos, de profissionais que entendam e tratem essa doença. E o preconceito com relação a esse transtorno mental, que eu quero informar logo adiante. Como a gente pode identificar essas pessoas, né? No início, a pessoa apresenta uma variação de humor, uma tristeza que não passa, alguns dias que ela quer ficar isolada, e com isso ela passa a ter interesse de fazer coisas diárias da sua vida, a alteração de apetite, de peso, de humor, começa a ter insônia ou dormir demais, ela tem uma agitação ou um pouco de retardo, ela passa a fazer as coisas com mais lentidão, sem vontade, e até a gente chegar numa progressão desses sinais que são o pensamento suicida. E a forma de depressão, nós temos alguns estágios para isso. Quando nós vimos assim, a pessoa um pouco apática, ela não quer mais trabalhar, não quer ter um convívio social, e logo passa. Então, ela está naquele estágio leve, digamos assim. Quando passa a ser moderada e intensa, ela começa a apresentar vários sinais e sintomas que acaba cometendo um pouco mais esse estado de saúde. E dessa forma, a gente tem o desenvolvimento, né, da vontade do suicídio. Por que nós estamos trazendo esse assunto para sensibilizar todos vocês? Infelizmente, com a pandemia, nós passamos por um momento que nós precisamos ficar distantes das pessoas que conhecemos, tivemos que mudar as nossas rotinas, e após a pandemia, independente das sequelas pós-Covid, nós temos uma sociedade que ela está doente ainda,
que onde ela tem aquele acometimento por essa doença. E quando a gente fala de suicídio, não é só no Setembro Amarelo, né, que nós comemoramos aí várias ações de prevenção ao suicídio. Então, quando a gente consegue identificar a pessoa com depressão, tratá-la, encaminhá-la, acompanhar, a gente consegue evitar que ela tenha esse pensamento suicida. E os dados mostram, né, que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 15 e 29 anos. Então, nós temos uma população jovem cometendo muito suicídio. Infelizmente, quando eu estive outra vez aqui no município, recentemente o município teve um caso de suicídio. E isso me deixou bastante triste, né, com o compromisso de voltar. E eu espero que os parlamentares dessa casa sejam nossos apoiadores, que vocês estejam em cada bairro do município, falando sobre esse assunto, nos apresentando aos educadores, associações, escolas, igrejas, que a gente possa falar sobre isso. Quando a gente tem a cidade toda envolvida, nós temos um sucesso. É por isso que nós estamos aqui, farmacêuticos, para ajudá-los a falar sobre esse tema. Infelizmente, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, esses dados não são para a gente ficar assustado, é para a gente realmente ter uma ação, né? Vamos fazer. Não sozinhos, né? Fazermos juntos. E o que a gente vê também? Que 75% dos suicídios são países de renda baixa e renda média. Não que não tenham em outros países, também tem, mas são cometidos por outros motivos. E para cada morte por suicídio, a pessoa já tentou 15 ou 20 vezes antes. Então, nós podemos prevenir, nós podemos cuidar, nós podemos tratar. E outro dado que realmente nos preocupa é com relação aos idosos, que 1 a 4 tentativas de suicídio acabam terminando em morte. Então, quando a gente fala o que nós podemos fazer para mudar todo esse quadro, é importante identificar sinais e sintomas do comportamento depressivo, e o estado depressivo, ele precisa de ajuda. E a depressão, ela tem saída, ela não tem cura totalmente. Muitas pessoas precisam fazer uso de vários recursos terapêuticos e acompanhamento para o resto da vida. E um dos apoios que nós deixamos aqui é o CVV, que é o DISC 188, né, que são ligações totalmente gratuitas à disposição da população. E não só isso, nós temos também outros locais, que é o CAPES, pronto-socorro, as unidades básicas, os hospitais e os profissionais também ao redor da área de saúde. Como a gente pode identificar essa depressão e de que forma nós podemos ajudar? É importante dizer para a pessoa que está com depressão, né, a gente tem que evitar algumas falas, dizer que é frescura, que é da cabeça dela, que na verdade ela não tem nada. Realmente a gente não acolher, não ouvir. E principalmente, né, isso é da sua cabeça, não é. Então, como que a gente pode mudar tudo isso? Nós vamos falar, dizer que ela não está sozinha, que nós vamos ajudá-la, nós vamos junto procurar um atendimento profissional e que não é frescura e que ela pode sair daquele estado. Né? Então, quando a gente começa a dizer assim, você está conosco, você não está sozinho, vamos juntos, então começa a dar um pouquinho mais de vigor e que ela tenha atitude, porque a decisão é dela. Não podemos arrastar a pessoa e de levar para um atendimento, mas nós podemos realmente dar um apoio e um encaminhamento correto. E é importante nós sabermos que não existe uma prevenção para a depressão. Então, como a gente viu anteriormente, é um acometimento de uma saúde mental e podemos, de uma certa forma, né, ver a versão desses episódios. De repente, a pessoa teve um ente querido
que faleceu, tem aquele momento pós-luto de profunda tristeza, mas daqui a alguns dias ela volta a trabalhar, volta a ter convívio social, volta à sua rotina praticamente normal. Mas se aquela tristeza não passa, são vários dias, várias horas, o isolamento, isso é muito grave e nos preocupa. O que nós podemos fazer, né? O que a gente fala, realmente, praticar atividades físicas, né? Dormir regularmente, ter o convívio familiar, isso tudo é fácil falar. Mas como que nós vamos fazer? Como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? E muitos fatores a gente não pode esquecer, né? Nós temos fatores genéticos, então, lá na Prefeitura de Osasco eu tive prazer, né, de acolher uma família onde a avó, a mãe e a filha, terceira geração, tomam muitos medicamentos antidepressivos. Isso me chamou muita atenção, porque sempre vinham 3 receitas com sobrenomes muito próximos e eu passei a acompanhar essa família. E quando a gente vai entender um pouquinho a história de vida, é triste, porque por 3 gerações a família foi acometida por vários momentos de tristeza e que abalaram muito. E quando uma jovem de 20 e poucos anos toma muitos antidepressivos, a gente tem que ter um olhar clínico, um olhar acolhedor, um olhar profissional, para que a gente possa dar alternativas para esse tratamento, né? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. A alteração de hormônios, né, ela acaba interferindo principalmente na mulher, né, e os acontecimentos traumáticos, como eu disse anteriormente. É importante a gente ver, né, que momentos que nós podemos identificar essa pessoa que ela está no seu estágio inicial. Quando ela deixa de estar entre os amigos, entre os familiares, deixa de fazer coisas que ela gostava antes e passa a ter um isolamento e um distanciamento. E aqui, né, nós vemos na sequência, com relação à diferença, né, de hormônios, de estados físicos, né, de acordo com as faixas etárias que nós vamos ver a seguir. Por isso que a gente tem que fazer a identificação dessa depressão com profissionais adequados. Em muitos momentos, o tratamento medicamentoso é o primeiro recurso naquele momento de surto, de pico, quando a pessoa realmente está em crise, o medicamento é o primeiro recurso que acaba sendo prescrito para o paciente. Nós temos aí a fitoterapia, que são medicamentos à base de plantas com comprovação científica, então não são apenas chazinhos ou plantinhas, são medicamentos fitoterápicos que estão disponíveis no SUS, que nós podemos fazer a prescrição desses medicamentos. A homeopatia tem também a sua comprovação, e outros, como a medicina tradicional chinesa, que é a reflexologia, acupuntura, auriculoterapia, laserterapia, cromoterapia, né, que a gente pode auxiliar esse paciente também. E, acima de tudo, a gente sabe que caminhar, praticar alguma atividade, dança, enfim, também auxilia bastante. E não podemos deixar de dizer os profissionais, né, que realmente fazem todo esse acolhimento, que são os psicólogos, psicopedagogos, o psiquiatra. Não podemos dispensar a ajuda multiprofissional. E nós queremos ressaltar aqui, enquanto farmacêuticos, sobre os efeitos dos medicamentos. Não tem como não dizer que nenhum medicamento deixa de ter um efeito colateral. E nós temos que alertar esse paciente que às vezes ele vai ter tontura, vai ter dor de cabeça, vai ter náusea, vai dar sonolência, né? Pode ter algum problema de arritmia cardíaca. Tudo isso nós temos que preparar essa pessoa para que ela não abandone o tratamento. Porque por falta de desconhecimento, ela fala, nossa, eu estava ruim e agora eu estou tendo problema no coração, eu estou dormindo mal e acaba não tomando os medicamentos que se faz necessário. Por isso que nós sempre recomendamos, às vezes precisa retornar ao médico,
para fazer um ajuste de dosagem e, principalmente, o farmacêutico está à disposição para esclarecer dúvidas com relação a isso. E é normal, né, que todos os antidepressivos, eles apresentam um quadro clínico, né, de alguns sintomas que o paciente vai começar a sentir, depois de algumas semanas ele começa a ter melhora. Então não é que tomou agora, daqui meia hora eu já estou bem. Né? Alguns deles demoram algumas semanas. E a gente tem que avisar para o paciente, porque senão ele fala assim, não está fazendo efeito e vou parar. Ou eu vou tomar muito mais, onde a gente tem a superdosagem e as intoxicações. Então, de forma nenhuma, a gente pode alterar a posologia sem falar com o profissional prescritor. Tá? E o que a gente quer deixar aqui também, né? Seguir o tratamento como prescrito, sem interrupções, é uma atitude essencial para a gente ter uma melhora. Então, o paciente faz início hoje do medicamento na terça-feira, terça, quarta, quinta, às vezes ele vai demorar uma semana, duas, para começar a sentir melhora e, com isso, a necessidade de ajuste de dosagem, de controle dos efeitos adversos, de reações que o paciente possa sentir e, muitas vezes, manter o tratamento ou trocar de medicamento. Por isso que as terapias alternativas também são muito importantes como coadjuvantes. E aqui nós colocamos, né, que temos alguns pacientes que merecem alguma atenção. Eu estive em abril numa escola falando com educadores e lá, depois que nós conversamos um pouquinho, a escola tem duas crianças que presenciaram o suicídio dos pais em casa. Só que eu fui numa EMF, a criança pequena, 3, 4 anos. Como que ela será um adolescente, como ela será um adulto, como será um idoso, tendo uma memória negativa da sua infância? E são crianças que têm um olhar agressivo, algumas vezes, outras vezes a criança não quer interagir com ninguém. Nós temos que cuidar delas também, né? Então, a nossa proposta é estar indo nas escolas para que a gente possa estar junto com esses professores que, além de educadores, eles também têm uma responsabilidade com essa criança. E entender o que a família passou, a gente consegue ajudar um pouquinho mais. Essas crianças têm um acompanhamento regular, né, com psicopedagogo que vai de vez em quando na escola, porque ela precisa de acompanhamento, porque ela teve um trauma tão negativo, tão pequeno. E quando a gente fala que não tem depressão em criança, tem sim. É que às vezes a gente acha que é birra, ou que ela está doente, ou que é alguma manha, e às vezes não é. Precisamos ter esse olhar também, né, com as crianças ao nosso redor. E quando a gente fala de gestante, algumas delas precisam tomar antidepressivos, fazer uso de medicamentos durante a gestação. Né? Então, nós temos que ver quais medicamentos que ela pode tomar para que não tenha nenhum problema naquela criança que ela está gerando. Né? E mesmo depois do parto, nós temos lá a criança que chora, que precisa mamar a cada 2 horas, tem troca de fraldas, muda toda a rotina. E quando está acabando a licença gestação, ela tem que pensar com quem deixar para voltar a trabalhar. E muitas vezes a mãe é mãe, pai e tem outros filhos também. Então, a mudança hormonal nesse momento, se ela não tiver uma rede de apoio, é muito difícil também. Né? E aí, sumiu tudo. Apagou o notebook. Será que estava ligado na tomada? Apagou tudo. Será que ele estava ligado na tomada, alguma coisa? Que na sequência nós íamos falar sobre os idosos. Só se acabou a bateria. Não, ele está ligado. Ele voltou agora, não está, faz parte.
Se você conseguir sem o slide, vai ser transmitido. Consigo, sem problema nenhum. E na sequência nós vamos falar sobre os idosos, porque na pandemia, o que nós vimos? A gente não podia visitar o idoso porque ele era do grupo de risco. O idoso muitas vezes já morava sozinho, ou eram 2 idosos morando na casa. Nós tínhamos aquele distanciamento obrigatório. E o que a gente vê depois da pandemia? Que todo mundo começou a sair de casa, voltar na sua rotina. E como ficou aquele idoso nesse momento de isolamento? A gente tem dados que comprovam que realmente tivemos muitos casos de depressão com esse grupo de pacientes. E dessa forma, isso aí mesmo, vamos descer, tá? Isso mesmo. E às vezes a gente fala de depressão, mas temos transtornos de ansiedade também. Aquele idoso que sempre estava acostumado a sair com os amigos, de ir ao mercado sozinho, de fazer suas coisas sozinho, e na verdade ele não podia mais fazer nada, não podia sair de casa. Isso também é ruim, né? Então o que a gente vê? Que infelizmente, com o avanço da idade, muitos idosos passam a ter sua vida própria, morar sozinhos, e esse isolamento nem sempre a gente vê como uma coisa boa nem só ruim. Porque aquele idoso que tem uma vida ativa, que não depende de outras pessoas, ele consegue interagir com fora de casa. Aquele idoso que tem uma dificuldade de mobilidade, que precisa esperar que alguém acompanhe em alguma ação, até ao mercado, ao médico, a gente detecta que ele tem uma dependência muito maior. E quando a pandemia nos trouxe esse isolamento, a gente viu que muitos idosos foram cometidos, não só de depressão, como ansiedade também. E o que nós podemos fazer? Estender os braços e dizer assim, estou contigo, vamos procurar ajuda, procurar profissionais qualificados, para que a gente possa, que aqui a coisa está um pouquinho clarinha, que a gente possa, com o atendimento, ter uma melhora, e os índices mostram que 80% dessas pessoas, elas passam a ter o controle em uma vida normal, tá? E o que a gente traz aqui, que sempre que tiver dúvida com relação a qualquer medicamento, a prescrição, procurar o farmacêutico, de dizer assim que não está bem com os medicamentos, que tem problema de depressão, de ansiedade, e que nós estamos lá para auxiliá-los. E não existe nenhum medicamento que não tenha nenhum risco. Todos eles têm os efeitos colaterais e eles são muito individuais de paciente para paciente. E o que a gente sempre reforça, não tomar medicamento por conta própria, de repente o que eu estou tomando não é bom para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu parente, E qualquer tratamento, nós estamos aí à disposição para orientá-los. É fácil de identificá-los, que eles sempre estarão com crachá ou escrito no uniforme. E o farmacêutico, que a gente fala, não confunda com o balconista, sem desmerecer o conhecimento e a categoria. Nós estamos lá, como profissionais para auxiliá-los com relação a essas dúvidas. E importante também ter uma atenção às crianças, porque esses medicamentos sempre devem ficar longe da altura de crianças, de idosos também, para que a gente possa monitorar como esse medicamento está sendo utilizado, armazenado e toda a segurança. E importante, que o farmacêutico ele sempre vai estar identificado. E o que a gente quer trazer aqui para vocês, enquanto Conselho Regional de Farmácia, estamos à disposição de vocês, de todo o município, para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho voluntário junto com vocês. Aqui são as referências bibliográficas do material desenvolvido pelo Conselho Regional de Farmácia. E fica o meu contato, eu conto com vocês para poder dizer que nós temos que falar sobre esse assunto triste, porém importante e necessário. Hoje o foco foi sobre depressão, mas a gente não pode esquecer sobre a ansiedade também,
a crise de pânico, em alguns momentos que nós temos de marcos negativos na nossa vida e olhar melhor para o nosso colega, para a pessoa que trabalha conosco, para as crianças, para os idosos, de podermos fazer uma rede de apoio, de identificação dessas pessoas. Enquanto profissionais da área de saúde, nós nos colocamos à disposição, esperamos, né, Dr. Mauro, se você puder vir aqui, o Dr. Mauro, por favor. Ele é farmacêutico, nos conhecemos há muitos anos, né? A gente estava até comentando como éramos diferentes há uns 12, 15 anos atrás. E o Conselho Regional de Farmácia hoje, né, através de uma portaria, ele identifica por profissionais farmacêuticos em cada município e ele foi designado aqui como representante do Conselho Regional de Farmácia no município de Vargem Grande. Ele é o farmacêutico referência no biênio 2022-2023 e nós nos colocamos aqui, né, Dr. Mauro, à disposição, não só no local de trabalho dele, mas está aí meu contato pessoal, para que a gente possa sensibilizar esse assunto no município, para que a gente possa evitar nem que seja uma vida, mas que a gente possa discutir, falar sobre isso. E não é só no Setembro Amarelo que nós queremos falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre ansiedade. É uma doença e, como toda doença, nós temos que tratar e podemos fazer isso. Tá? Juntos a gente consegue, não estamos sozinhos, né? E eu vim aqui hoje a essa casa pedir apoio a vocês, que a gente possa estar nos 4 cantos aqui dessa cidade falando um pouquinho sobre isso. Agradeço desde já, me coloco à disposição, o Dr. Mauro também. Tá? Muito obrigada. Eu moro aqui no município há muito tempo, tá? Eu sei que dentro hoje não tem muita gente, mas para os presentes, quem precisar de alguma orientação a respeito do assunto pode me procurar. Tá? Eu trabalho hoje na prefeitura, estou aqui na prefeitura também por um período, por contrato, tá? Trabalho na rodaria, mas quem me conhece pode indicar, não cobro nada, tá? Mas tenho o maior prazer de orientar e tirar a pessoa dessa situação. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a condição social, tá? Eu estou aqui para ajudar. Obrigado. Muito obrigada. Vamos a vocês. Obrigado. Obrigada. E aí contamos, viu, presidente, com os parlamentares